Muito bem, vamos dar sequência agora, porque o governo Lula saiu em defesa do Bolsa Família após a atriz Solange Couto afirmar no reality show que o pagamento do benefício incentiva a evasão escolar por fomentar que jovens tenham mais filhos. Ela diz já ter presenciado, inclusive, um diálogo em que uma jovem foi estimulada a ter mais filhos para receber mais dinheiro, ao invés de estudar. Apesar de não se referir nominalmente ao programa, a manifestação da atriz viralizou, com internautas trazendo outros relatos envolvendo a falta de interesse de algumas pessoas em ofertas de emprego devido ao recebimento do Bolsa Família. Nas redes sociais, o governo decidiu rebater, afirmando que o benefício não tira ninguém da escola e que suas regras incentivam os estudos por parte das crianças. Henrique Kriegner, quero começar com você agora. De fato, a gente sabe que há todo um debate envolvendo essa questão do Bolsa Família, de fazer ou não fazer as pessoas procurarem emprego. Essa questão, de fato, a pessoa tem mais filhos, ela recebe também outros incentivos. Não existe um estudo, o próprio governo fala sobre isso ainda, detalhado para saber o impacto. Mas como é que você recebe agora essa resposta do governo? Claro que estamos no ano eleitoral e isso funciona, evidentemente, com uma estratégia também política. Claro, Matos, o governo do PT, o governo Lula, vai tentar sempre levar o Bolsa Família como principal trunfo, né? Lembrando que não é um trunfo dessa gestão número 3 do governo Lula. Na verdade, isso foi feito lá atrás e também aqueles que vão questionar, na verdade, estudar a história do programa, percebem que a origem em si não foi justamente no governo Lula. Na verdade, é uma adaptação de um programa, apesar de ter, sim, os seus louros. O programa, o Bolsa Família, na verdade, ele poderia ser muito mais eficaz, Matos, quando inúmeros processos foram, na verdade, inúmeras mudanças foram propostas no governo Dilma, pelo Banco Mundial enfim, outros organismos também que tinham a intenção de fazer o programa ter uma porta de saída muito mais eficaz, o que foi adotado depois pelo presidente Bolsonaro quando fez a adaptação do programa Bolsa Família e fez com que, então, o programa não mais mantivesse as pessoas dependentes dela mesma. O problema do Bolsa Família é justamente essa baixa capacidade de fiscalização e acompanhamento das pessoas que estão recebendo o benefício. Quando nós vamos olhar para a natureza de programas de transferência de renda, e a gente puxa ali o principal modelo desenhado pelo professor Milton Friedman, que é um liberal por completo, alguém que defendia muito com que o Estado fosse o mais enxuto possível, ele mesmo defendia determinado nível de transferência de renda. Ele falava sobre o imposto de renda negativo, ele falava sobre alguns programas sociais que substituiriam todos esses outros benesses que existem nos países de hoje, né? E que uma vez dado é tão difícil de tirar. Mas ele dizia a mesma coisa também, ele dizia, olha, os programas sociais, eles de transferência de renda não podem ser para sempre, e eles não podem ser tão condicionados assim, justamente porque você vai gastar muito mais para fazer a supervisão do programa do que, de fato, para fazer com que o dinheiro chegue na mão do cidadão. E é isso que tem acontecido com o Bolsa Família, uma estrutura mega inflada, incapaz de verificar para onde está indo o dinheiro e se as pessoas, de fato, precisam. Esses casos absurdos que nós vemos, de pessoas que têm muitos filhos e recebem muito dinheiro, isso é uma minoria. Agora, na média, o que um cidadão recebe não vale o investimento de ter mais um filho. Então, esse argumento mesmo de vai ter mais filho para receber mais dinheiro, na média do que o cidadão recebe ali de benefício, não vale a pena, a não ser que a pessoa tenha ali uma vida bastante mesmo limitada e vai falar que os 90 ou 100 reais ali fazem toda a diferença, que é mais ou menos a média do que recebe um participante do Bolsa Família. Nesse sentido, tem muita espuma nisso tudo. O problema precisa ser mais eficaz. Se vai acontecer, ele precisa vir em substituição a tantos outros programas que existem no Brasil, a tantos outros serviços extremamente caros e também vindo com eficiência. Garantir que quem recebe é de fato quem mais precisa, mas é por tempo determinado, para incentivar a pessoa a ir embora.
O que não pode acontecer, como foi o vídeo que viralizou recentemente, daquela mãe de família dizendo que faz 25 anos, ou desde o primeiro governo Lula, que ela é beneficiária do Bolsa Família. Ora, 25 anos é tempo suficiente para dar um jeito na vida e conseguir melhorar, ainda que seja em pequena proporção, de condições econômicas. Quero ouvir o Diego Tavares sobre esse tema, né, Diego? E até o Kriegner fez essa menção. Essa questão do Bolsa Família foi criada por Ruth Cardoso, esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eram benefícios que foram somados aí e virou o Bolsa Família já na gestão, na passagem de Fernando Henrique para Luiz Inácio Lula da Silva. Então foi o Bolsa Família, tem o cadastro único, os municípios cuidam disso. E é aquilo que o Kriegner falou, quer dizer, nós temos então, a gente não pode ter essa insensibilidade de acabar amanhã com os benefícios, evidentemente, sabendo da diferença social tremenda, né, a desigualdade que nós temos de A a Z, do norte, sul, leste, oeste, evidentemente, mas a gente não pode contar como cada vez mais ser o objetivo do programa, e sim também uma porta de saída. Seria isso, Diego Tavares? A questão da porta de saída é o núcleo fundamental desse debate, Marcelo Matos. E só fazendo um adendo à informação que você traz sobre as origens do Bolsa Família, quem tiver curiosidade, evidentemente depois aqui do final dos Pingos nos Is, pesquise o projeto de lei que deu origem ao Bolsa Família. No caput, lá no alto desse projeto de lei, vai estar escrito: unifica os programas, Vale Gás, Leve não sei o quê. Todos os programas sociais que existiam à época do governo Fernando Henrique Cardoso foram unificados. Claro que os primeiros mandatos do presidente Lula têm os méritos de ter ampliado o programa, mas ampliou o programa sem de fato pensar em como essas famílias deixariam, né? Como essas famílias desmamariam do benefício. E como nós chegamos na realidade de 2026 por intermédio de um programa desse que não pensou em como emancipar os beneficiados. Nós chegamos a uma situação no qual nós temos 48 milhões de famílias beneficiadas, 48 milhões de pessoas beneficiadas contra 39 milhões de empregos formais. Nós somos um país que tem mais beneficiados do programa social do governo do que pessoas trabalhando com carteira assinada. E isso revela o caminho até um colapso. Não tem um país que aguenta ter mais pessoas amparadas no braço assistencial do Estado do que em estado produtivo, produzindo riqueza justamente para que o benefício possa ser mantido para todos que precisam. Outro ponto fundamental desse debate é a questão da fiscalização. Existe uma indústria de fraudes a respeito do benefício diante da impossibilidade de se fiscalizar por parte do Estado, tanta gente fazendo uso desse dinheiro. Outro problema que nós temos, já repercutimos aqui na Jovem Pan também, a utilização do dinheiro do benefício para apostas nessas casas de bets virtuais. Enfim, o programa tem diversos problemas que deveriam ser enfrentados. Mas, de outro lado, o Bolsa Família traz muitos votos. O Bolsa Família ele é sempre utilizado como uma espécie de moeda de troca eleitoral. Todo candidato gosta de incutir o medo. Me lembro, inclusive, em 2018, quando o Bolsonaro despontava bem nas pesquisas, a principal crítica do Partido dos Trabalhadores a respeito da possível vitória de Bolsonaro seria de que ele acabaria com o Bolsa Família. Isso, sem dúvida nenhuma, deve ter drenado muitos votos da candidatura que se sagrou vitoriosa naquelas eleições. Então, acaba se tornando uma espécie de extorsão eleitoral. Isso não é uma coisa só afeta ao projeto do Lula, que se vende como grande pai do Bolsa Família. É algo que, de forma muito comum, vem ao debate quando o país é colocado em questão. As pessoas não se preocupam tanto com o crescimento do país, com o desenvolvimento econômico, algo que poderia, inclusive, emancipá-las do benefício. Se preocupam em manter esse dinheirinho que cai todo mês e que, infelizmente, para famílias que são muito pobres, porque o nosso país, infelizmente, também não dá essa oportunidade para que essas pessoas prosperem, conquistem, pelo esforço do próprio trabalho, uma boa condição de vida, fiquem refém do benefício. Então, necessariamente o Brasil precisa se debruçar sobre a porta de saída do Bolsa Família, porque isso colabora também para o colapso das nossas contas públicas, que cada vez mais se aproxima e é uma realidade. O Bolsa Família é um programa de origem liberal, é um programa necessário, é um programa bom, só que é muito mal executado no nosso país.
Estamos, então, debatendo agora com toda a rede de rádio da Jovem Pan também a questão do Bolsa Família. Roberto Mota, quero ouvi-lo, né? Inclusive, na discussão, quando nós tivemos agora a reforma tributária, haveria aquela questão do cashback. Então, com o cartão do Bolsa Família, o CAD único lá, a pessoa iria fazer uma compra e teria, portanto, a devolução de parte do que ela gastou. Vamos supor, R$100 a conta. Não, agora a senhora vai ter R$30 colocado também no cartão da senhora. Isso foi barrado justamente aí em relação aos políticos na discussão. Isso não aconteceu. Depois houve, então, a liberação de toda a cesta básica dos impostos na reforma tributária. Foi essa a saída, mas houve uma pressão muito grande porque se imaginava o seguinte, seria um novo... Eu me lembro que conversei com governadores da direita na época que seria um novo Bolsa-Voto aqui no Brasil. Mota. É evidente, esse é o sistema do Brasil. Criar o maior número de dificuldades possíveis para a pessoa trabalhar e produzir, e aí oferecer uma esmolinha, e a pessoa fica maravilhada. Ah, que Estado bonzinho, né? Essa reforma tributária, só para não perder a oportunidade, Marcelo, desde o dia 1º de janeiro, a maioria das empresas que não têm um sistema próprio, que querem emitir uma nota fiscal, agora tem que entrar no sistema do governo federal. Um único sistema para emitir nota fiscal de serviço para o país inteiro. E tem gente achando que isso é progresso. Boa parte das pessoas que recebem dinheiro de programas assistenciais se torna dependente. Isso é um problema antigo. Ele existe em países como Estados Unidos e como Reino Unido. Uma das questões mais típicas é exatamente essa. Como esses estados de bem-estar social fornecem um auxílio para cada filho, se cria um incentivo perverso para que as pessoas tenham muitos filhos. Quanto mais filho, mais auxílio. Há um discurso famoso de Ronald Reagan, quando foi presidente dos Estados Unidos, denunciando isso. Então, me parece que a Solange Couto está em boa companhia nessa crítica. E o pior, esse comportamento passa de geração em geração. Isso é muito bem descrito por um escritor britânico chamado Theodore Dalrymple, em um livro chamado A Vida na Sarjeta, que deveria ser leitura obrigatória para quem acha que esses problemas só acontecem no Brasil, que o Brasil tem problemas que não acontecem em lugar nenhum do mundo. E mais, sem trabalhar, recebendo esmolinha do governo, essas pessoas perdem o sentido da existência e acabam se afundando em crime, jogo, promiscuidade e droga. E quem, numa manhã de verão, já chegou cedo numa praia no Rio de Janeiro, vai saber exatamente do que eu estou falando.